Paz do Senhor, irmãos e irmãs, bom dia. Entramos no último mês, temos alguns domingos aí pela frente. Se nós contarmos que nós vamos ter algumas escolas dominicais especiais, e no dia 31 nós vamos estar focados aí na virada. Praticamente faltam 2 escolas dominicais só no ano, né? Então Deus tem sido benevolente conosco até então, mas é muito interessante também perceber isso, né? O cuidado, mas também a rapidez com que o tempo está passando, e a gente precisa ter cada vez mais apego naquilo que Deus tem sobre as nossas vidas, que nós possamos sempre projetar um ano de bênção. Na semana que vem é o dia da Bíblia, nós vamos ter uma escola dominical especial lá no centro comunitário. Eu queria que você preparasse para isso. Vai ter um almoço especial que você precisa se inscrever para tê-lo. Os nossos irmãos lá de Cascaleira vão estar oferecendo para nós, então você vai ser chamado a ofertar também com essa causa. Então vai ser um tempo rico da presença do mover de Deus sobre as nossas vidas. Vamos ficar em pé, pensando em tudo isso, naquilo que Deus tem colocado sobre os nossos corações, sobre tudo aquilo que Deus tem feito neste ano. Eu escolhi esse texto do Salmo de número 92, que fala da grandeza do Senhor, do cuidado do Senhor, e como é bom poder reconhecer os feitos dele sobre as nossas vidas. Salmo de número 92, nós vamos ler os 5 primeiros versículos, depois nós vamos ler do 12 até o final, tá bom? Salmo de número 92, versos de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor: é muito bom exaltar ao Senhor, ó Eterno, e entoar salmos de honra ao teu nome, ó Altíssimo, proclamar desde o amanhecer o teu amor leal, e durante a noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas, da cítara, bem como da melodia da harpa, porquanto tu me alegras a alma com os teus feitos. As obras das tuas mãos motivam-me a cantar jubiloso. Quão maravilhosas são as tuas obras, ó Eterno, e insondáveis os teus desígnios. Verso de número 12 diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão alteneiros como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice, cheios de seiva e viço, produzirão muitos frutos, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Queria convidar você a fechar os seus olhos, e queria convidar também você a levantar a tua voz e expressar a tua gratidão, o teu louvor, a tua honra ao Senhor. Diga palavras que alegram o coração do Senhor, que vêm da tua alma, mas que você tem um objetivo claro de engrandecer o nome do Senhor. Diga aí palavras que glorifiquem o Senhor. O salmista diz que desde o amanhecer ele se alegra em glorificar ao Senhor, e à noite, imagina quando ele está prestes a repousar, ele reconhece que é um Deus maravilhoso, um Deus fiel para conosco. Assim é a nossa vida. Tempo de aflição, em meio ao deserto, o Senhor nos chama a glorificá-lo, a exaltá-lo, porque Ele é Deus presente, Ele é Deus real sobre as nossas vidas, e nós te exaltamos, ó Senhor. Faz mais uma coisa, levanta tuas mãos e glorifica ainda mais o nome do Senhor. Nós glorificamos a Ti, Senhor, nós te exaltamos, a Tua presença neste lugar, ela é real. Tu tens sustentado a nossa vida, Tu tens nos dado graça, Tu tens nos produzido, Senhor, alegria. Tu nos tem feito também produzir isso na vida de outras pessoas, de testemunhar a tua ação, de testemunhar, Senhor, o teu amor, de testemunhar a tua graça revelada sobre as nossas vidas. Nós queremos te exaltar, nós queremos, como tua igreja nesta manhã, levantar a Ti, Senhor, toda a adoração, Te colocar no trono que é competente a Ti, é meritoso a Ti. Nós queremos estabelecer isso, Senhor, para Te honrar, porque o nosso coração está cheio de gratidão. O nosso coração, Senhor, resplandece aquilo que Tu tem feito sobre as nossas vidas. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és exaltado nesta hora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor.
invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Diga: eu consagro todo meu ser a Ti. Eu consagro todo meu ser a Ti. Aleluia, glória a Deus. És digno, Senhor. Quero ser como criança, Pai, perdoar com facilidade, Senhor. Quero ser como criança, Pai, não guardar mágoas, Pai. Quero ser como criança, Senhor, em meu sorriso, em minha alegria. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
possam viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Torna-me, Senhor, dependente de Ti, Pai. Que possamos aprender a não viver longe do Teu cuidado, não viver longe do Teu abraço, não viver longe, Pai, do Teu olhar. Agradecemos, Senhor, pela Sua graça, Com os braços de porque Tu és Deus de cuidado, Tu és Deus de graça, de amor, e nos faz filhos, Teus. Abraça-me, Senhor, com Teu amor. Abraça-me, cuida-me, sara-me. Pai, ensina-me aquilo que eu preciso aprender. Em nome de Jesus. Abraça-me, Senhor, abraça-me. Com seus braços de amor. Possamos aprender a ser abraçados por esse Pai que é maravilhoso, poderoso e glorioso, amém? Vamos louvar ao Senhor e aprender agora na palavra dele. Agora vamos louvar na palavra, amém? Então os adultos se aproximem, adolescentes, pré-adolescentes podem ir para a sua sala. A partir de dezembro os jovens vão assistir junto com os adultos, tá bom? Então os jovens fiquem aqui junto com os adultos para poder aprender da palavra do Senhor. Oi, graça e paz, amém, irmãos? Amém. Eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Eu deixei minha mãe agora há pouco na UPA. Ela acordou com umas dores no pé, na barriga, assim. Vamos orar pela minha mãe? Curva a sua cabeça, o nome dela é Ivone, Adivone. Senhor, eu quero mais uma vez, diante da Tua presença, colocar a saúde da minha mãe diante de Ti, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando ela, esteja, Senhor Deus, usando os médicos, médicas que irão atender ela, que estão atendendo, que o Senhor esteja com a Sua mão sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, eu Te louvo, Te agradeço pela vida da minha mãe, eu oro abençoando ela, e através dela, Pai, também abençoo, nós oramos abençoando todas as pessoas que estão ali na UPA, que estão no regional, que estão, Senhor Deus, com qualquer tipo de dor, enfermidade. Que o Senhor esteja, Pai, fazendo milagres para a glória do Teu santo nome. Nós cremos nisso, Pai, e nós oramos confiante em Ti, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 7, versículo 39, nós vamos ler o 39 e 40. Nós já estamos aí há um tempo já falando sobre liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo é o assunto desses últimos domingos, né? E hoje eu quero falar sobre aceitação, rejeição, aceitos, sobre nós sermos aceitos pelo Pai. Amém? Você é aceita pelo Pai, Ele nos aceita, Ele não nos rejeita. O próprio Senhor Jesus falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então nós somos aceitos pelo Pai. Você, não importa o que você fez, o que você faça, você é aceito pelo Pai. Você tem um Pai que te ama, um Pai que te acolhe, que te abraça, como nós cantamos aqui agora há pouco, que te envolve, e isso é uma coisa que nós precisamos experimentar. Você precisa experimentar isso. Muitos de nós, preste atenção, muitos de nós ouvimos falar isso há um tempo atrás e nós nos regozijávamos, né? Nós ficávamos felizes quando a gente escutava uma palavra dessa e aquilo mexia no nosso interior, mexia, alguém falava, o Pai te ama, você é aceito pelo Pai, a gente já chorava. Só que conforme o tempo vai passando e as agruras da vida vão acontecendo, nosso coração vai endurecendo, nós vamos ficando frios, queridos.
nós vamos esfriando, talvez não na fé, mas nesse sentimento de ter um coração mole na presença de Deus. E eu não estou falando de ser emotivo, de ter emoções, não. É deixar com que essa verdade bata dentro de mim e faça um efeito, algo dentro de mim. Então, você e eu, nós somos aceitos pelo Pai. Isso tem que reverberar dentro de nós, tem que ficar dentro de nós, assim, como um grito, ecoando dentro de nós. Eu sou aceito, Ele me aceita. Hoje, nesse domingo de manhã, Ele me aceita. Aleluia, amém? Então vamos ler o versículo 39, Atos capítulo 7, diz assim: a quem nossos pais não quiseram obedecer. Aqui Estevão está falando de Moisés, tá? Moisés, ele está falando, Moisés, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, ou algumas traduções, o rejeitaram, e aí vai falar aqui, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo: Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Senhor, aqui está a Tua palavra, nós oramos, entregando nossa vida mais uma vez diante de Ti, a direção dessa aula, que o Senhor esteja, Pai, ministrando os corações, trazendo cura, trazendo restauração, e que o Teu nome, Senhor Deus, seja engrandecido, Pai. Amém, Senhor. Amém. Então, queridos, o texto, a gente está estudando esse texto já faz um tempo já, Atos capítulo 7. Atos capítulo 7 é um texto, um capítulo da Bíblia riquíssimo. Se você ler do versículo 1 até o fim, você vai ver que Estevão, ele é chamado a se explicar, a esclarecer sobre a sua pregação, sobre o que ele está fazendo para o Senhor. E Estevão, ele dá uma aula. Atos capítulo 7 é uma aula, queridos, do Antigo Testamento, ou do Velho Testamento. Atos capítulo 7 é o resumo do Antigo Testamento. Aqui nós temos todo o Antigo Testamento numa pregação. Então Estevão está falando. E quando ele começa a falar de Moisés, ele fala que no versículo 39, falando sobre Moisés, os nossos pais, ele está falando dos antepassados, que estavam lá no Egito, e depois no deserto também, andando ali com Moisés, peregrinando com Moisés. Os nossos antepassados, eles falam assim, nossos patriarcas, nossos pais, não obedeceram a ele, não ouviram a instrução de Moisés. Moisés, ele foi levantado como um líder e um libertador. O povo de Israel estava no Egito, prisioneiro, escravizado. Era uma multidão, era uma nação dentro do Egito, e Deus, ele ouviu o clamor, ouviu a intercessão, o choro, o gemido daquele povo. Aquele povo, eles oravam a Deus, eles buscavam a presença do Senhor, pedindo socorro, e Deus, ele tem um encontro com Moisés na sarça, quando Moisés está ali no deserto de Midian, apacentando as ovelhas ali, cuidando de ovelhas. Ele vê uma sarça queimando, só que ela não se consome, e quando ele se aproxima, o Senhor fala de dentro do fogo, de dentro da sarça com ele, e o Senhor fala: eu ouvi, eu vi, eu desci, e eu estou aqui para ajudar o meu povo. Ou seja, o Senhor, ele não está alheio ao sofrimento do seu povo. Então, lá do alto do seu trono, ele viu o sofrimento no Egito, o clamor, e ele desceu naquele dia maravilhoso e teve um encontro com Moisés. E eu quero falar sobre uma coisa que é muito comum, e é uma das coisas que causa, talvez, uma das maiores dores emocionais na vida do ser humano, que é a rejeição. Quando se fala de rejeição, qual é a primeira palavra qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Pensa um pouquinho aí. Rejeição. Quando vem essa palavra, rejeição, vem lembranças boas, lembranças ruins. Na maioria das pessoas, vem lembranças ruins, lembranças amargas, doloridas.
A maioria de nós já fomos rejeitados. Muitos foram rejeitados pelos pais, pela mãe, pelo pai. Muitos foram abandonados. E falando agora de uma maneira generalizada com o povo, muitos foram abandonados. Algumas pessoas foram abandonadas, de vez em quando a gente vê isso acontecendo ainda, em latas de lixo, bebezinhos ainda largados na lata de lixo, rejeitado. A rejeição, ela traz dentro do ser humano, ela causa dentro do ser humano uma ferida tão profunda, queridos, que a pessoa ela carrega a vida inteira aquilo, e muitas das vezes ela morre sem ter aquela ferida curada, sarada. E o Senhor, Ele quer sarar as nossas feridas emocionais. São dores psicoemocionais, são dores que acontecem dentro de nós, e nós às vezes não sabemos nem explicar o porquê sentimos isso. Aí muitos vão para as clínicas, atrás de um psicólogo, e aí começam vamos dizer, uma terapia. Alguns usam medicações, alguns usam as terapias, como eu já citei, mas é preciso olhar para dentro e encontrar a causa. E a rejeição, ela é uma das causas das dores emocionais que nós sentimos, e nós vemos isso na vida de Moisés. Moisés, ele era uma pessoa que lidou com isso, lidou com dores emocionais, lidou com rejeição. Então, quando nós escutamos essa palavra, o que isso representa, o que isso lembra? Lembra da sua infância? Alguma coisa que aconteceu na sua infância que você foi rejeitado pelos irmãos? Às vezes a família tem vários irmãos e você era, talvez, não sei, o que era mais judiado. Aquilo que o pastor Dionísio fala, né? A lata de lixo da família era você, todo mundo acusava você, todo mundo culpava você. Então a rejeição, ela vem, e a rejeição, ela continua sendo uma arma terrível do inferno na vida das pessoas. A rejeição, segundo a psicologia, é uma dor emocional profunda e bastante complexa para lidar. É complexo lidar com rejeição dentro de si mesmo, ou tratar a rejeição na vida do outro. Existe um tipo de rejeição muito comum mesmo, que é a rejeição interna. Ou seja, a pessoa, ela nunca está satisfeita com o que ela tem, com o que ela é. Ela nunca está feliz com o que ela é. Ela estuda, ela cresce, ela se aperfeiçoa, ela conquista, ela tem um salário bom, ela tem uma casa boa, ela tem bens materiais, ela consegue, vamos dizer assim, crescer materialmente em tudo. Isso é uma grande bênção, isso não é errado, isso é uma bênção. Mas ela nunca está satisfeita consigo mesmo. Ela fica se auto-sabotando o tempo todo. A autossabotagem está acontecendo dentro dela, por causa da rejeição, que ela não confia no seu taco, ela não confia no seu talento. São pessoas, querido, que eu estou falando aqui, que sabem explicar um assunto de uma maneira fabulosa, sabem esclarecer. Se você senta com ela para escutar, ela fala assim de um assunto assim, ó, você fala, quando termina você fala, uau, caramba, que perspicácia dessa pessoa, que eloquência, que jeito de falar maravilhoso, essa pessoa seria uma excelente pregadora, amém? Um excelente pregador, mas a pessoa, ela não deslancha, ela sabe que tem um potencial dentro dela para pregar o Evangelho, ela conhece o Evangelho, ela sabe se expressar, é isso que eu quero dizer para você, mas ela não deslancha, ela acha que ela não é capaz, e ela se auto-sabota. Então a rejeição interna é um tipo de rejeição que existe, que é a pessoa, ela não consegue se satisfazer com seus dons e talentos, e ela tenta sempre provar alguma coisa. É isso que é o pior. Talvez ela fique tentando provar alguma coisa para poder cobrir uma área da vida dela que precisa ser tratada, que é a rejeição, os complexos.
ser rejeitado é algo que dói demais. Lá em Isaías 53:3, o profeta fala que, sobre o Senhor, fala que ele era desprezado e rejeitado dos homens. Aí ele vai continuar falando, homem de dores, tal, mas essa palavra, ela estava também em cima, falando sobre o Senhor Jesus, em Isaías 53:3. Ele era desprezado e rejeitado. Em João capítulo 1, capítulo 1, versículo 12, João, ele vai falar que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Ou seja, Jesus ele veio para os judeus, nasceu judeu, mas os judeus não o quiseram, não o aceitaram, ou seja, desprezaram, rejeitaram. Foi rejeitado. Rejeitar, se você olhar no dicionário, eu gosto de pesquisar dicionário, eu tenho uns dicionários, eu tenho um lá sem capa, daí eu ponho uma capa de papel, assim, uma folha, e escrevi o pai dos burros, né? Você sabia que o dicionário é o pai dos burros? Porque ele explica tudo, né? E lá no dicionário, no pai dos burros, rejeitar é resistir, desprezar, ou recusar algo ou alguém. Então o Senhor Jesus foi desprezado, resistido, recusado. Moisés também foi. Desprezar, no grego, atetel, significa declarar nulo, ter menos valor do que a palavra dada, recusar-se a aceitar. E popularizando, né, simplificando, desprezar, rejeitar, significa fazer pouco caso. Fazer pouco caso. Então isso é uma coisa muito triste. Quando você chega, imagina você chega no teu grupo, imagina essa cena, você tem um grupo. Aí está todo mundo reunido ali, conversando, confabulando, tal. Aí você chega, oi. E aí o pessoal olha para você assim, então, como nós estávamos falando aqui, né? É uma situação muito ruim. Não é verdade? Eu não sei se você já viveu isso, mas é uma situação de desprezo, de desprezar, de não ser aceito. E aí a gente tem os melindres nossos, e a gente tem que cuidar com isso também, que a gente não se valoriza. A gente acaba às vezes aceitando, abraçando aquela ideia, e a gente fica novamente se auto-sabotando. Eu não sou aceito, eu não sou bem-vindo, e a gente se sente muito ruim, e vai crescendo, vivendo assim, e não consegue lidar com isso. O Senhor Jesus, ele fala lá em Lucas capítulo 10, no versículo 16, ele vai falar uma coisa muito tremenda. Se você puder abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 10, versículo 16, ele vai falar de uma coisa, eu achei incrível quando reencontrei esse texto novamente. Ele está dando instruções aos discípulos, e ele fala assim, quem vos escuta, ele está falando para os discípulos, quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza, mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Queridos, olha, que texto fantástico. Jesus está falando para os discípulos, e ele está falando para mim e para você. Ele fala que quem escuta você, no caso, quando você estiver evangelizando, falando a palavra do reino de Deus, e a pessoa te escuta, ela não está escutando você, ela está escutando Cristo. Quando Paulo tem um encontro com Cristo, lá indo para a estrada, para a cidade de Damasco, lembra que ele está indo, é meio-dia, mais ou menos meio-dia, e uma luz muito forte brilha, e ele cai por terra, ele fica cego, e aí a voz fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembra disso? Aí ele fala, quem é, Senhor? E a voz fala assim, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí a gente pega e pergunta, mas espera aí, Saulo estava perseguindo Jesus? Não, Saulo estava perseguindo os cristãos. Então, o cristão e Jesus são a mesma coisa. Se alguém escuta um cristão pregar, não está escutando esse cristão, está escutando o Senhor Jesus. E se alguém rejeita essa pregação,
Se alguém rejeita e não escuta, entra aqui e sai aqui, não está rejeitando o pregador ou o cristão, está rejeitando o próprio Cristo. E pior ainda, não está rejeitando só o Cristo e sua palavra, mas ele fala aqui que rejeita aquele que me enviou, ou seja, rejeita o Pai. Então, queridos, a rejeição, ela acontece de várias maneiras, de várias formas. Voltando no texto de Atos, capítulo 7, do 35 até o 39, ele mostra o texto que o sentimento de rejeição na vida de Moisés. Esse sentimento de rejeição influenciou Moisés de maneira negativa. Ele foi influenciado negativamente. Primeiro, Moisés ele foi preparado para ser rei. Ele foi criado no palácio, no Egito. Ele recebeu toda a instrução para se tornar uma autoridade. Ele foi preparado para isso. Você acha que Moisés foi colhido lá do rio e entregue à princesa e foi educado em toda a ciência e artes dos egípcios, como Estevão fala? Para quê? Ele aprendeu todas as artes, os conhecimentos, as instruções para se tornar um homem de, vamos dizer assim, de destaque. E aonde ele está agora? Cuidando de ovelhas no meio do deserto. Ele foi preparado para ser rei, mas ele se tornou um simples pastor de ovelhas. Outra coisa, ele foi vocacionado, recebeu a vocação para ser libertador do seu povo, para ser o libertador. E agora, ou seja, novamente, ele recebe todas as instruções. Ele sai do palácio, ele vê os hebreus, inclusive ele interfere em algumas situações, inclusive ele separa brigas, ele acaba matando um egípcio, e por isso ele foge, porque ele ficou com medo. Ele foi preparado para ser libertador. Eu acredito que dentro do coração de Moisés, ele tinha um instinto de que algo iria acontecer com ele, que ele não recebeu todas aquelas instruções só por receber. Mas agora ele se encontra solitário, sozinho, no deserto. Como é que um libertador pode estar solitário? Ele precisa estar perto de pessoas que precisam de libertação. E a gente vê também, ele, conforme Estevão fala em Atos capítulo 7, que ele era poderoso em palavras e obras. Agora, ele tinha um trauma. Moisés, lá em Êxodo capítulo 4, versículo 10, fala isso, ele acredita piamente que a sua fala é um libertador. Ele fala, eu não sou um homem eloquente. Ele fala com o Senhor. Eu não sei falar direito. Mas Estevão fala que ele era poderoso em palavras e em obras. Talvez no deserto, talvez Estevão quis especificar isso, mas eu não acredito que Moisés, alguns pregadores falam que ele era gago. Eu acho um absurdo, a Bíblia não dá respaldo para isso. Como assim gago? Na verdade Moisés tinha traumas, e quando o Senhor chamou ele falou, não Senhor, eu não posso, e ele começou a se desculpar, a se esquivar de uma responsabilidade que era dele. E falando para nós hoje, querido, existem responsabilidades que são pessoais para nós, que o Senhor coloca para nós. Existem responsabilidades que o Senhor coloca para você e não para mim. E não para a pessoa que está do seu lado no banco. É para você fazer. O Senhor chama você para fazer tal coisa. E aí você ou eu, a gente fala, mas eu não tenho tempo, eu não posso, isso. A gente começa a usar por causa do quê? Nós temos traumas. Nós temos traumas. A rejeição faz isso na vida da gente. E um detalhe, você vai salvar o povo, Deus fala para Moisés. Você vai falar e vai salvar o povo. Imagina Deus falar isso com você e comigo. Pregue, Marcos, pregue a minha palavra, para que a salvação aconteça. Queridos, não é o que eu faço que salva pessoas. Não é a minha eloquência, não é o meu estudo, se é que eu tenho, minha sabedoria, o que seja, não, que vai salvar, não.
O que vai salvar é a pregação da palavra de Deus, encontrando um coração aberto, e esse coração receber essa palavra, entender e se quebrantar, e o Espírito Santo tocar nessa pessoa e a pessoa se arrepender, e crer de todo o seu coração. É isso que traz a salvação. Então Moisés estava se desculpando, enfim, né? E eu quero que você abra comigo em Êxodo capítulo 6, a gente vai ler o versículo 12, que diz assim: Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirás, Faraó? Eu não sei falar bem. Então Moisés está aqui, sabe, se desculpando, porque ele tinha os traumas limitantes. O sentimento de rejeição tem trazido sofrimento a milhões de pessoas. O sentimento de rejeição, queridos, faz parte do encarceramento mental. Está na mente, a pessoa ela é presa, é prisioneira na mente. Como eu falei domingo passado não, no outro. Domingo passado tivemos o pastor aqui, foi uma bênção, né? Falando sobre o metodismo. Mas a rejeição faz parte de uma série de fatores que trazem prisões na mente das pessoas. A pessoa, ela ouviu lá no passado que ela não consegue, ela nunca vai conseguir, e ela acredita piamente nisso. E ela foi rejeitada, ela foi repelida, e isso faz com que essa pessoa sofra muito. No texto tem duas lições que eu quero compartilhar, e aí, queridos, o microfone já está ali, aí se alguém quiser falar, levante a mão, tá? Levante a mão, daí o pastor Fábio vai levar o microfone, por favor, pastor, né? Leve, e aí você fala no microfone, tá? Para as pessoas de casa ouvir, ok? Ou o Biel, né? O Biel está cansado, andou caindo ontem, né? Ok? Então, se um dos irmãos quiserem falar, contribuir com o assunto, levante a mão, tá? Aí alguém leva o microfone, enquanto isso eu vou continuar aqui, ok? Duas lições do texto. O sentimento de rejeição nos leva a um retrocesso. O seu coração e mente, no caso falando do povo, né, estavam no Egito, vivenciavam os sentimentos do tempo da escravidão. Isso é um retrocesso. A segunda lição, o tipo de culto que temos, ou o tipo de culto que nós damos ao Senhor, revela quem nós somos. O povo fez, o versículo 40 vai falar, fizeram um Deus para si, o bezerro de ouro. Por quê? Para se sentirem aceitos. O sentimento de rejeição nos leva à idolatria. Isso tem sido o dilema dos crentes do nosso tempo. Queridos, olha aqui, dificuldade para obedecer a Deus e a palavra de Deus. As pessoas, elas não conseguem obedecer a voz de Deus, a ordem de Deus, o que a palavra de Deus fala. Então elas começam a obedecer o mundo, elas começam a obedecer os seus desejos. As pessoas, elas têm desejos por algo, e elas obedecem esses desejos, que são desejos carnais. E essas pessoas, elas têm dificuldade, volto a dizer, de obedecer ao que a palavra de Deus fala e pede. E elas obedecem os seus instintos egoístas. Isso é idolatria. Talvez a pior idolatria que exista, não é uma pessoa se prostrar diante de um ídolo, de pedra, do que seja, mas a idolatria de si próprio, a idolatria dos seus próprios desejos. E o povo tinha isso. O pastor vai falar? Por favor, pastor Dionísio. Graça e paz. Esse assunto de rejeição, eu vou falar no dia de hoje, né? No dia de hoje, como é que a gente sabe, ou como é que a gente tem sintomas de rejeição? Tudo começa lá desde a gravidez. Uma gravidez, por exemplo, onde o pai e a mãe, ou especialmente a mãe, rejeita, porque está passando por uma luta, por dificuldade, ou num relacionamento que não é casamento, estão apenas namorando, ou saiu para ficar uma noite e se engravida, a primeira coisa que vai acontecer é um sentimento de rejeição que é transmitido para essa criança. Esse é um primeiro momento.
Depois, uma outra questão que flui também essa questão de rejeição, é quando o pai e a mãe têm mais do que um filho, ou o pai queria um filho e veio uma filha, ou queria uma filha, veio um filho, há uma rejeição também. Eu tenho visto pessoas que dizem assim, eu rejeitei essa gravidez toda, mas agora eu quero. Pois é, mas agora o mal já foi plantado lá, a sementinha já foi plantada lá. Isso a nível espiritual, né? Depois, eu, por exemplo, tive uma situação muito complicada quando, na minha adolescência, né? Quando eu estava estudando, que eu fui acusado de ter feito uma coisa que eu não fiz, e por isso fui punido severamente pelo meu pai, quase morri, né? Eu perdi o chão, perdi a vontade de estudar, houve um bloqueio na minha vida, que eu fui me libertar disso depois dos 40 anos de idade, né? Então, é uma coisa assim muito complicada quando você... outra coisa que dá esse sentimento é quando há uma separação, né? Quando o marido e mulher se separam, por algum motivo, vão se sentir rejeitados por algum momento, por algumas situações, e às vezes não conseguem nem ter um novo relacionamento, porque tudo que vai se relacionar com um novo relacionamento, vai pensar, o antigo fez isso comigo, a antiga fez isso comigo, então começa uma complicação também, e isso acarreta também um problema na vida espiritual, porque na vida espiritual, se você está convivendo aqui na igreja com alguém, você confia nessa pessoa, de repente essa pessoa fala mal de você, ou trai você por algumas situações, é um outro problema. Uma outra questão que acontece é quando você ora e a oração não é respondida. Se você tem problema de rejeição, você vai endurecer seu coração, porque você vai se sentir rejeitado por Deus, entende? Então isso é um processo. Eu aconselho que quem tem esses problemas, passou por esse problema, busque ajuda, porque isso vai explodir inclusive no corpo, com doenças. Tem doenças que são problemas causados pela rejeição, e ela explode dentro de si esse sentimento, e esse sentimento vira algo material, né? Vai acontecer isso. Eu não sou especialista na área, mas pelo tanto que eu já atendi de gente nessa minha caminhada pastoral, pode ter certeza, a coisa funciona desse jeito, né? Outras pessoas que usam drogas, por exemplo, ele está se sentindo rejeitado por algum processo, por alguma situação, por isso que ele usa a droga para ser aceito, ou então diz que é para ter coragem, ou então para sentir algo que ele não sentia antes. Então é simplesmente cuidar desse processo do sentimento que fica grudado lá dentro, formando uma fortaleza se você não cuidar. Essa é a minha contribuição. Muito bem, obrigado, pastor. Excelente, hein? O pastor falou desses problemas que se manifestam no físico. Existem muitas pessoas hoje que elas têm problemas de saúde e elas vão no médico e não encontram o diagnóstico, né? Pastor, por favor, pode prosseguir. Eu esqueci de fazer a ligação com Moisés. Moisés, como é que foi a situação de Moisés quando criança? Ele nasceu com um decreto assinado para a morte. Depois ele foi colocado num cestinho, porque a mãe teve outra opção, deixou ele lá, abandonado, sozinho lá, né? Isso tudo acarretou para que lá na frente ele venha tomar uma posição que ele mata uma pessoa. Aí novamente ele sente rejeição, porque o pessoal entregou ele. Então ele vai fugindo. 40 anos depois ele ainda está com esse processo, porque ele ainda não tinha sido tratado. E Deus usou uma série de coisas para tratar dele. Usou Jetro deu casa para ele, deu pão, deu trabalho, deu uma esposa para ele, a esposa deu um filho para ele, ele teve uma família. Só depois de tudo isso é que Deus falou com ele na sarça ardente lá. E ele ainda tinha um problema de complexo de inferioridade, porque ele achou que ele não podia fazer o que Deus estava querendo que ele fizesse. Só esse link. Excelente, pastor. Assim é bem fácil dar aula, hein? Bem fácil, graças a Deus. Então, como eu estava falando, tem pessoas, queridos, que elas têm dores no corpo. Dor muito forte. Aí vai no massagista, dá um alívio, mas aquela tensão, aquela dor. A dor, ela literalmente caminha pelo corpo da pessoa. Um dia dói a mão, outro dia dói aqui, outro dia dói ali. E ela vai, e existem pessoas que vão no médico e fazem uma bateria de exame.
Não sei se você já viu isso já. E todos os exames aparecem tudo normal, não tem nada de errado. Os exames, tudo dentro né, as medidas lá, tudo certinho. Existe uma doença psicossomática denominada síndrome de burnout, que é uma sigla inglesa que significa, traduzida seria queimando de dentro para fora. É como se a pessoa queimasse de dentro para fora. Burnout. Ela é por causa disso que o pastor falou. Preocupações que a pessoa tem, sentimentos mal resolvidos, rejeição, falta de perdão, ativismo, correria louca da vida. A pessoa ela acaba tendo o corpo ele reage, porque o nosso corpo ele tem um limite. E se a gente extrapola ou não, a gente tem que ter um equilíbrio. Não podemos extrapolar muito, judiar muito do nosso corpo, mas também a gente não pode ser muito preguiçoso. A gente tem que ter um limite, temos que se alimentar bem, fazer uma atividade física regular. Isso é de praxe. Mas o sedentarismo tem judiado das pessoas. E aí a pessoa só vai ver isso quando ela está sofrendo essas dores. Ok? Mais alguém quer comentar? Eu vou agora falar sobre vocação. Eu quero falar da vocação de Moisés, aproveitar esse tempo. Atos capítulo 7, a gente vai ler o 35 agora, tá? A gente vai poder entender um pouco melhor sobre o chamado de Moisés e o seu chamado também. Então, Atos capítulo 7, versículo 35 e 36. A este Moisés, Estevão vai falar, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. O versículo 36. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Então, queridos, olha só, a vida de Moisés, o pastor Dionísio falou, que só depois de 40 anos que aconteceu isso, a vida de Moisés ela é dividida em 3 ciclos, basicamente. Ciclos de 40 anos. Então, de 40 anos ele teve um encontro com Deus, o pastor citou agora há pouco, resumiu bem, ele casou-se, ele teve filho, numa terra estranha, ele estava cuidando de ovelhas, ele estava lidando com seus traumas, ele havia fugido, porque assassinou, matou um egípcio, ele estava se escondendo, ele estava lidando com suas frustrações, com suas rejeições. Então imagine um homem, vamos dizer, comum, né, com seus problemas, tal, mas não tão comum porque assassinou alguém, mas ele teve isso no seu histórico, e está ali no deserto, solitário, cuidando, lidando com sua vida, com suas mazelas, tendo um filho chamado Gerson, que significa peregrino em terra estranha, algo assim, né? Ele teve um filho numa terra estranha, não era a terra dele, estava ali submisso a um sogro, cuidando de ovelhas que não eram dele, e aí, de repente ele tem um encontro com Deus, e Deus fala assim, eu quero que você liberte o povo do Egito. Ou seja, Deus pegou Moisés numa situação das menos prováveis, e realmente Deus usa os menos prováveis. Se você olhar a história bíblica, é só improvável. Ou você tem alguém na Bíblia que fala, não, esse cara aqui tinha todos os requisitos necessários para ser usado. Não. Por exemplo, falei de Saulo agora há pouco, que mudou para Paulo, o apóstolo Paulo. Esse para mim é o mais improvável de todos. Ele perseguia, matava, prendia pessoas. E agora Deus levanta ele para ser um apóstolo para as nações, para os gentios. Então, Moisés era assim também. Então a vida de Moisés divide-se em 3 ciclos de 40 anos cada. Em cada um desses ciclos houveram resultados diferentes na vida dele. Boa intenção. Tem um ditado que fala assim, de boa intenção... Tem gente que tem medo de falar do inferno, né? De boa intenção o inferno está cheio. Você já entendeu esse ditado? E esse ditado é verdadeiro? Faz sentido?
Faz sentido? Boa intenção não basta. Ter uma intenção positiva, ter sabe, não basta, querido, não basta. Eu quero falar de algumas características aqui relacionado a isso. A característica relacionada à vida de Moisés, e eu quero que você tente trazer algo para você poder ser edificado na sua fé nessa manhã. Ele era bonito, Moisés era um menino bonito, uma criança bonita, de boa aparência. Ele é salvo da morte, por quê? Porque ele era bonito. Lá em Atos, no capítulo 7, que nós estamos lendo, o versículo de número 20, vai falar assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Agora abra em Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Hebreus 11, 23. Diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Aqui os 2 textos vão falar que ele era bonito e foi salvo porque era bonito. E são muitos, hoje em dia, muitas pessoas que constroem uma aparência saudável, querendo provar alguma coisa para si, querendo provar alguma coisa para os outros, constroem aparência saudável através de um estereótipo, de posts, né, na internet. Eu fico vendo isso, e eu conheço algumas pessoas que não são aquilo. Isso que é doído. Eu conheço, eu não fico fuçando, irmãos, não é isso. Não sou um fuxiqueiro, um fuçador, mas eu olho os status, eu olho stories, eu recebo lá notificações, e eu vejo lá, e eu converso com a pessoa não é aquilo. Eu falo, meu Deus do céu, e realmente isso é uma grande verdade. As pessoas constroem uma imagem para se autoafirmar, mas elas não são aquilo. Então, boa aparência, aliás, a aparência, né, como falavam os antigos, não basta. Boa intenção não basta. A minha intenção é, aqui, pastor Fábio, olha para cá, pastor Fábio, olha, a minha intenção, não, isso aqui, querido, e eu tenho visto isso tem me trazido, desculpa, nojo, estou falando do púlpito, tá? Estou falando de pessoas de púlpito, de querer provar para outros que eu estou fazendo alguma coisa, de querer provar e mostrar que eu faço, e na verdade não está acontecendo nada, não está acontecendo nada. Dia desse, bom, deixa quieto, não vou entrar nesse detalhe, né? Deixa quieto. Mas a gente foi de 0 a 1000, né, pastor? Quilômetros por hora, em 24 horas, praticamente. Foi fantástico, foi uma experiência. Mas, querido, não basta viver de aparência, não é por aí. Então, a aparência é uma coisa. Outro, comprometido com seu povo, com quem deveria ter cuidados, mas mantinha vínculo com seus opressores. Moisés, ele chegava, falava assim: ô irmãos, ô meus irmãos, tudo bem por aí? E aí, irmãos, não briguem, irmãos, vocês são patrícios, por que estão brigando entre si? Paz, não briguem, por favor. Ele separou a briga dos hebreus, mas ele tinha vínculos no palácio, ele tinha ligações lá. Isso também é uma questão que atrapalha muito o homem e a mulher de Deus, de ser simpático com quem não precisa você ser simpático. Para que ser simpático? E o protestantismo antigo, comparado ao de hoje, acho que você vai falar alguma coisa sobre isso, logo, tomara que fale, né? A questão de ser odiado pela sociedade, como eram nossos irmãos, porque eles pregavam a palavra, eram perseguidos. Hoje ninguém mais é odiado, os crentes hoje não são odiados, e a gente tem que ser odiado. Entenda o que eu estou falando, por favor, entenda. Quando você tem a palavra de Deus dentro de você, você não vai concordar com coisas que acontecem ao seu redor, e você vai se expressar, falar assim: não, eu não concordo com isso, e as pessoas vão falar assim: mas você é muito chatão, você é muito xarope, você é retrógrado, você é preconceituoso, mas nós não concordamos. Então não adianta eu ser amiguinho
do povo de Deus e também ser amiguinho do povo do mundo. Não adianta. E Moisés lidou com isso. Moisés era assim. Autossuficiência. Ele também tinha uma confiança exagerada em si mesmo, nas suas habilidades. Isso também é uma coisa que nos atrapalha bastante, querido. Quando a gente é autossuficiente, quando a gente sabe, quando a gente, não, deixa que eu resolvo. Ele foi lá e resolveu, só que ele resolveu certo, querido, ele resolveu errado, ele matou um homem. Isso atrapalhou muito a vida dele. E quando a gente acha que podemos fazer, não, eu resolvo, deixa comigo, eu faço, eu tenho cacife para isso, eu sei, eu tenho uma experiência vasta nisso e eu consigo fazer, deixa comigo. Quando a gente começa a pensar assim, o orgulho começa a entrar no nosso coração, e Provérbios vai falar que o orgulho precede a ruína. Sabe, uma grande verdade que eu aprendi, quando eu me converti, não sei quem foi que falou isso, eu gravei, guardei no meu coração. Uma pessoa uma vez falou assim: Deus abate para exaltar, o diabo exalta para abater. Eu falei, meu Deus do céu, escreva isso se você quiser, escreva. Deus, ele abate, ele trata a primeira pessoa, ele abate, ele faz a pessoa entender realmente como é a vida, como é a questão. Depois ele exalta essa pessoa. O diabo faz o contrário, ele fala, não, você é bom mesmo, vai lá. Olha, você não tem como ser na congregação, você é incrível. Olha, vai lá. E ele vai te colocando num pedestal, e você vai acreditando que você realmente é tudo isso. Dali a pouco o tombo é feio. Nós não somos nada, queridos. A nossa vida não passa de um sopro. E nós somos chamados para uma grande vocação, e a gente não se atenta a isso. Vou fazer um parênteses aqui para nós orar. 10:02 agora. 10:02 nós temos que orar, querido. Lucas capítulo 10, versículo 2. Orai para que o Senhor da seara envie ceifeiros para a sua seara. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos orar, pedindo que o Senhor toque nos corações. Levante obreiros, Pai, e obreiras nesse lugar. No nome de Jesus, que o Senhor levante pessoas, Pai, com o coração queimando, por amor às almas perdidas, que estão indo para o inferno. Que o Senhor levante pessoas nessa manhã, aqui neste lugar, e onde essa mensagem chegar, que o Senhor levante pessoas, Pai, com uma vocação, vocacionadas para te servir, para falar do teu amor, Pai. Senhor, abençoa grandemente, Senhor Deus, a vida do Elvis, da Dani, dos seus filhos. Abençoe, Pai, os projetos dos seus filhos, a viagem deles, tudo coloca em tuas mãos mais uma vez, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, queridos, o resultado disso é, de tudo isso, de aparência, de status, tudo isso, o resultado é frustração, decepção. Ele esperava reconhecimento pela boa intenção que ele tinha, mas isso não é o suficiente. Para Moisés não foi o suficiente. Ele esperava chegar lá, quando ele chegou e falou, irmãos, não briguem, vocês são patrícios, são da mesma pátria. E aí o hebreu olhou para ele e falou assim, você está querendo ser juiz agora entre nós? Está querendo ser o tal? Você acha que eu não sei que você matou o cara lá? Então, boa intenção, status, aparência, se vestir de algo que eu não sou, não basta. Isso só vai trazer frustração para mim e para os outros também. Decepção. Distanciamento do problema é uma outra coisa. Isolamento, fuga, deserto, 450 quilômetros de distância, um deserto, em Midian. Lá estava agora Moisés, distante. Ele tentou se cercar desse ambiente, e isso é comum, a fuga é comum, vontade de ir embora. Eu vou embora dessa casa, eu vou embora. A pessoa pensa dentro de si, eu vou sumir no mundo. Já passou isso na sua cabeça? Eu vou abandonar tudo. Chega, basta, eu não quero mais. E a pessoa, ela começa a usar isso como uma fuga emocional. Muitas usam o sexo para fuga emocional. Muitas usam as drogas, os vícios e tantas outras coisas como fuga
emocional, fuga da sua ferida, não quer se confrontar. Pastor Fábio, por favor. Oi. Não, esse assunto é bem abrangente, bem bacana, e aí eu só quero fazer algumas considerações para nos ajudar aqui no aprofundamento. Primeiro, assim, eu entendo que existe o aspecto da rejeição, que ele está entranhado no ser humano, ou seja, ele não é privilégio de alguns, isso é todos nós. Então a gente precisa partir desse pressuposto, porque eu entendo que esse aspecto da rejeição ele é espiritual, ou seja, desde lá do Éden, em que o ser humano então opta pelo pecado e ele é expulso do Éden, então nós carregamos uma herança. Então, consequentemente, o que a gente já nasce? Na tentativa de pertencer, como foi dito, na tentativa de provar o nosso valor. Então nós estamos isso entranhado em nós. Segunda coisa que daí tem o evento psicológico, que é uma ação como o pastor Dionísio descreveu. Então uma causa, uma situação específica que psicologicamente trabalha isso em nós. Tá, então, considerando essas duas questões, nós precisamos chegar numa terceira situação. É que a gente não consegue perceber isso sozinho. Eu não consigo perceber meu senso de rejeição sozinho. Alguém tem que me confrontar. Ou eu vou me confrontar através da palavra, ou é um confronto direto. Por isso, você trabalhou a questão de uma terapia, de um processo, de um profissional, mas a gente precisaria ter essa liberdade entre irmãos de poder dizer isso. Então, assim, tem coisas que a gente faz e a motivação é cobrir essa necessidade da rejeição. Então eu faço por causa disso. Outra coisa, veja como que o negócio ele é muito profundo. Precisa ser encarado como um processo de doença. Por exemplo, quem é tímido, por que a gente tem a timidez de não subir ali onde o pastor Marcos está e falar? Por quê? Porque a gente tem medo. Medo do quê? De ser rejeitado. Vão falar, não falou bem, não se postou bem. Então veja como que isso é entranhado na nossa mente. Na verdade, a gente deixa de emitir uma opinião ou deixa de ser usado porque a gente tem receio de que alguém venha rejeitar a nossa vida. Então a gente precisa ter muito cuidado. E a terceira coisa é porque isso é projetado. Então eu posso projetar, como foi dito, pastor, nos relacionamentos negativamente, ou até, por exemplo, numa tentativa positiva. Então vamos ver se talvez eu seja frustrado na minha vida pessoal e eu tento que os meus filhos realizem a minha frustração por ser rejeitado. Então eu tento construir, colocar um peso nas costas dele para que eles sejam o que eu não fui. Então esse aspecto ele é muito profundo. E talvez a grande questão que Moisés vem nos ensinar é que não se trata de não haver rejeição. Se você tentar viver uma vida sem rejeição, você vai também se frustrar, porque a rejeição ela é inerente a nós. Então veja bem, Moisés, quando fez tudo errado, o que aconteceu com ele? Foi rejeitado. Mas os próprios versículos posteriores vão dizer que de 40 anos depois, o que Moisés já tinha feito? Milagres, sinais, libertou o povo, conduziu o povo dentro do deserto. E o que aconteceu com ele? Foi rejeitado. Ou seja, você fazendo tudo certo, você vai ser rejeitado. Fazendo tudo errado, você vai ser rejeitado. Você fazendo tudo certo, você vai lidar com rejeição. Então a questão não é se eu tenho ou não rejeição, mas é a maneira com que eu lido com isso, a maneira que eu desenvolvo a minha caminhada nisso. E agora tem uma questão também que é muito importante. Por exemplo, tem uma coisa que é terrível, socialmente repudiável, que é, por exemplo, o abuso de criança. Mas você sabia que todo abusador, ele é assim porque um dia ele foi abusado? Nem todo mundo que foi abusado será um abusador, veja bem. Mas toda pessoa que é um abusador é porque antes ele foi abusado, ou seja, ele é um doente,
Eu não estou querendo vitimizar nem diminuir a questão, só para a gente poder entender. Então ele é um doente que repete isso. E toda pessoa que rejeita, o que ela sente anteriormente? É porque ela foi rejeitada. Então quem se sente rejeitado e não lidou com isso, ele tem uma tendência de rejeitar os outros. E às vezes a gente esconde isso no aspecto de crítica. Eu posso criticar a maneira que o pastor está pensando, falando, mas na verdade não tem a ver com o pastor lá, tem a ver comigo aqui. Como eu não lido com a minha rejeição, então eu projeto nele uma atitude crítica através disso. Então assim, a gente precisa encarar essa questão da rejeição de uma forma muito séria, que ela está dentro de nós, entranhada nas nossas vidas espiritualmente, e que eu só vou conseguir superar isso em Cristo, mas que também nesse processo doentio eu preciso confrontar. Será que eu estou rejeitando? Por quê? Porque no fundo eu me sinto rejeitado, e isso é uma coisa muito, muito forte e que a gente precisa aprender a lidar. Bem, obrigado, irmão, pastor. Então, isso é verdade. É generalizado, irmãos. Não existe. Eu até creio assim. Não existem pessoas que não tenham que lidar com isso durante a vida, volta e meia. Às vezes, tem um amigo meu, por exemplo, ele foi rejeitado recente no serviço. Foi para o serviço, chegou lá, foi rejeitado. Com todas as suas qualificações profissionais, com todo o seu profissionalismo, sua seriedade de trabalhar, suas indicações que vieram do alto, foi indicado, foi escolhido lá do alto, e de repente chega no local de trabalho, local novo, e foi rejeitado. Isso tudo é uma coisa que traz traumas na vida da pessoa, terríveis, situações terríveis. Agora, como o pastor falou, é inerente ao ser humano, todos nós lidamos com rejeição. No grupo familiar, nós mesmos nos rejeitamos às vezes. Eu costumo falar assim, né? Eu tenho até tentado parar de falar assim. Quando eu olho no espelho, eu vejo alguém assim que eu rejeito às vezes. Isso é uma coisa muito comum? Ou não, pastor? É só eu? Mas tem pessoas que não conseguem olhar para si mesmo e ter uma autoaprovação. Eu não estou falando de soberba e orgulho, coisas assim. Eu estou falando de você valorizar-se a si mesmo, você olhar, e não a aparência, mas o seu caráter, o que você é, o que você faz, né? Então assim, Moisés ele lidou com todas essas questões. Eu vou fazer uma leitura rápida para encerrar, queridos, tá? Para entregar o conteúdo aqui. Então a gente percebe aqui, quando ele se distancia do problema, quando ele foge, é comum nós nos distanciarmos. Não quero conversar sobre isso agora. O marido fala para a esposa: eu tô com pressa, eu estou saindo, depois a gente conversa. E aí não conversa, né? Ou com o filho, ou a esposa, com o marido, enfim. Ou a gente foge. Eu tenho que falar algo com o pastor está me cobrando. Aí eu vejo o pastor, eu faço aqui, né? E fujo dele, eu não evito ele. A gente é expert nisso, a gente faz essas coisas. Só que se distanciar do problema não vai resolver o problema. Não vai resolver. Tem que enfrentar o problema. Tem que ligar. Tem que dar explicações, tem que falar, tem que enfrentar para você resolver. Quando você foge, existe uma falsa sensação de tranquilidade. Lá no deserto, no silêncio do deserto, Moisés está lá, tranquilo. É uma falsa segurança, uma falsa impressão de tranquilidade. E talvez ele pensou, agora eu estou bem aqui é tudo em paz, tudo tranquilo, tal, né? Mas não, essas fugas emocionais não se resolvem assim. Os conflitos psicoemocionais, eles são detectados na fala dele. Quando ele fala, não vão acreditar em mim, ele fala para Deus, se eu falar com eles não vão acreditar, quanto mais Faraó não vai acreditar em mim, eu não sei falar, manda outro no meu lugar. Então os conflitos aparecem nas falas dele. Ele também se ocupa com algo que Deus não mandou ele fazer. Isso aqui daria um sermão, queridos, uma mensagem. A pessoa se ocupar com uma coisa que Deus não mandou ela fazer. Aí eu estou fazendo isso aqui, organizando isso daqui, mas Deus não mandou você fazer isso, mas eu estou fazendo, eu me sinto tão bem fazendo isso aqui, mas Deus está pedindo para mim ir para outro lado, fazer outra coisa, não, mas eu quero fazer isso aqui. Deus não mandou você fazer. O que Deus mandou você fazer? O que Deus pediu para você fazer?
Existem muitas pessoas que estão em ministérios errados, querido. Ministério errado. Deus não pediu para você fazer isso, Deus não pediu para você fazer tal coisa. Deus quer que você faça outra coisa, e a pessoa fica ali, né? Então, sabe, se ocupar com algo que Deus não mandou fazer, fazer algo, sabe, com excelência até, mas não achar satisfação nisso, pois não foi para isso que eu fui chamado. Não adianta eu me esforçar para fazer bem uma coisa que Deus não mandou eu fazer. Eu vou dar com os burros na água. Eu posso até me capacitar, me esforçar, mas Deus não mandou eu fazer. Deus não mandou. Então Moisés estava lidando com isso. Lutar contra algo maior. Por exemplo, quando ele chega lá e as filhas de Jetro estão sendo... os homens estão lá acuando elas, né, não deixando elas pegar a água. Eram vários homens, pastores. Ele chegou e falou, não, peraí, elas vão beber água assim, ninguém vai... Ele partiu para cima. Então, sabe, as pessoas, elas reagem muito forte quando são confrontadas. Elas reagem até violentamente quando são confrontadas. Quando você começa a mexer na ferida e arrancar a casquinha, elas reagem de maneira abrupta. Isso é muito comum. Então o resultado foi, não é o meu lugar. O filho Gerson, que eu já citei lá em Êxodo capítulo 2, versículo 22, eu sou peregrino em uma terra estranha. Então, queridos, qual é a nossa vocação? Para que Deus nos chamou? Por que Deus quer curar as nossas feridas, sabendo que nós, feridos, machucados, somos vocacionados, chamados para algo? Você foi chamado para orar? Sim, todos nós temos um ministério de oração e intercessão. Todos nós somos ministros de oração. Então ore. Você foi chamado para visitar pessoas doentes, que estão no hospital, e você, quando alguém fala isso, você sente no teu coração o Espírito testificando isso, então vá, faça uma visita hoje ainda. Descubra o horário de visita, vá lá e visite os enfermos, ore por eles, dê uma palavra. Mas eu não sei como fazer, procure a nós, os pastores, procure, para você ter as instruções de como você proceder lá. Nós temos como orientar isso. Mas alguém vai comigo? Com certeza, vai ter mais pessoas na igreja que vão sentir isso, porque tem pessoas precisando de uma visita assim. Aquelas pessoas que estão impossibilitadas de vir na igreja, talvez Deus está chamando você para esse ministério. Você é vocacionado para isso. Existem muitos ministérios na igreja, e muitos são chamados, poucos escolhidos. Por isso que nós temos que orar às 10:02, como estratégia, porque em Lucas 10:2 o Senhor falou, rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Os campos estão brancos, a colheita está ali, os frutos estão caindo do pé. Existem pessoas que visito, que vêm aqui, que eu já estive com elas, e quando eu vejo elas aqui, eu falo, meu Deus, por que eu não convidei essa pessoa? Eu me sinto às vezes assim, sabe, envergonhado. Estive com essa pessoa essa semana, eu falei, oi, bom dia, tudo bem? E vi essa pessoa aqui no domingo à noite, meu Deus do céu. Não custa nada, querido, a gente deixar Deus usar a gente. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Pela Tua graça, pelo Teu amor. Senhor, eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja curando nossas feridas, restaurando, Senhor Deus, restaurando, Pai, aquilo que precisa ser restaurado dentro de nós, Pai. Nos ensina, Pai, a lidar com sentimentos que nos fazem mal, sentimento de rejeição, sentimento de achar que a gente não é nada, de ficar sempre se desmerecendo, se desvalorizando. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja tratando
para a glória do Teu nome, tratando e curando cada ferida dentro dos Seus filhos e filhas, dentro de nossas vidas, e que nós possamos saber lidar com isso, Pai. É algo inerente a nós, como o pastor falou, mas realmente nós precisamos aprender a lidar com isso. E eu sei que é só através da maturidade, quando nós nos tornamos mais maduros, nós conseguimos lidar com isso. Assim como o teu servo Moisés lidou com isso e foi para o deserto e levou o povo, e ainda assim o povo o rejeitava, ainda assim quando o Senhor esteve com ele no monte Sinai, o povo o rejeitou, o povo não quis e quis outros deuses além de ti. Eles não rejeitaram somente Moisés, mas rejeitaram o Senhor também, e principalmente o Senhor. Assim nós entendemos, Pai, que nós vamos sempre lidar com isso, em toda a nossa vida, até o final da nossa vida nós vamos lidar com rejeição, mas Senhor nos ensina a lidar com isso, de maneira madura, sem mimimi, Senhor Deus, sem achar que nós somos frágeis demais, mas que o Senhor nos fortaleça a cada dia, para poder resistir, Senhor Deus, a cada situação dessa, Pai. Eu oro, Senhor, nessa manhã, desse jeito, Pai, abençoando o Teu povo, abençoando, Pai, as vidas, os irmãos que aqui estão, aqueles que estão em casa, no trabalho, que o Senhor esteja abençoando e alcançando, Pai, no nome santo de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus.